E hoje, irmão Jefferson, nós vamos começar uma série em 2 Pedro. E alguns comentaristas, dos poucos, Diego, que a gente tem, dizem que 2 Pedro é uma das cartas mais renegadas, digamos assim, do Novo Testamento. A bem da verdade, até o 3º século, houve muita discussão sobre a autoria de 2 Pedro, por causa da diferença de linguagem, de escrita mesmo, e de palavras de 1 Pedro e de 2 Pedro. Então, por muito tempo, os primeiros anos da igreja primitiva, até de fato se definir o cânon bíblico do Novo Testamento, houve essa discussão, mas, a bem da verdade, nós temos mais indícios internos dessa escritura de 2 Pedro ser também a de 1 Pedro, ou seja, o mesmo autor, do que não sendo. Mas alguns comentaristas vão falar assim que é o livro menos comentado, talvez junto com Judas, é um dos livros menos comentados na Bíblia. E aí nós vamos começar essa leitura. 1 Pedro, na verdade, em 1 Pedro, o apóstolo Pedro está encorajando, irmã Luciana, os seus irmãos que agora estavam sofrendo perseguição. E aí ele encoraja esses irmãos a perseverar, a olhar para o dia do Senhor e a perseverar. Aqui, Ricardo, em 2 Pedro, ele já está combatendo internamente uma falsa doutrina. Heresia que estava surgindo ainda no nascedouro da igreja, mas já a heresia surgindo. E por isso que é tão importante, Vanessa, a gente não apenas encorajar a igreja contra a perseguição ou em meio à perseguição, mas também estudar a Bíblia e entender para que nós sejamos uma igreja que sabe refutar qualquer heresia, ou seja, tudo aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. E aí, 2 Pedro, capítulo 3, termina nessa perspectiva do dia do Senhor, Aline, falando já da ideia futura do reino de Deus, falando, Rafael, que nós vamos ter novos céus e nova terra. E a gente vai chegar lá nessa parte mais escatológica, digamos assim, da ideia do reino de Deus, porque a gente está estudando esse ano todo sobre a prioridade do reino de Deus. E a gente quer chegar nessa perspectiva de que um dia estaremos com Ele por toda a eternidade. Só que a gente só vai experimentar novos céus e nova terra se a gente primeiro for uma nova criatura. Então, eis que tudo se fez novo, que é o tema dessa nossa série, surge a partir desse lugar. Ora, é preciso que tudo se faça novo em mim, para que eu experimente aqui na terra essa nova realidade, mas acima de tudo, para que eu experimente novos céus e nova terra, reinando com o Senhor. Amém? Então vamos de 2 Pedro, a partir do capítulo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre a nossa visão, Pai. Abre o nosso coração, Pai. Ajuda-nos. Pai, como cantamos, o Senhor é bem-vindo, Pai. E não apenas o Senhor é bem-vindo, mas nós desejamos o Senhor nesse lugar, Pai. Nós não apenas abrimos o nosso coração para Te receber, mas nós desejamos Te receber e por isso abrimos o nosso coração. Muda, Pai, nossa vida, ainda hoje, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nessa série, eis que tudo se fez novo. O tema da palavra de hoje é novidade de vida pelo conhecimento de Cristo. E por que, Rosana, a gente traz essa ideia do conhecimento? Eu falei que 2 Pedro, ele combate, diferente de 1 Pedro que combateu a perseguição, 2 Pedro está combatendo uma falsa doutrina, uma heresia. O que estava acontecendo aqui nessa época era o que alguns vão chamar de o nascedouro de uma ideia contrária à Bíblia, que era o gnosticismo. Gnosticismo vem da ideia, gnosis, vem a ideia de conhecimento. Então, basicamente, se eu tivesse que tentar resumir, era que a liberdade do ser, a libertação do ser, a redenção do ser, ou a salvação, se a gente quiser trazer nesse termo, Ricardo, ela se dava a partir do conhecimento da realidade divina, dessa experiência, seja ela religiosa ou filosófica, ou seja ela pelo conhecimento filosófico, seja ela pela experiência mística e de contato com a divindade, mas ela se dava a partir da gnosis, ou seja, a partir do conhecimento. E aí por isso se chama gnosticismo.
Bem, primeiro a gente tem que entender que salvação só em Jesus Cristo. Mas a segunda coisa que essa heresia também pregava era a ideia de que o mundo não foi criado por um Deus todo-poderoso, criador, mas por um servo desse Deus, e por isso toda a condição humana é imperfeita, porque foi feita por uma matéria limitada, tentando representar aquilo que é perfeito e divino. Era um artesão divino chamado demiurgo, se a gente quiser trazer isso dentro da linguagem do conceito filosófico. E aí o que acontece? Para eu me libertar desse lugar imperfeito, terreno, eu preciso da gnosis, eu preciso do conhecimento. Então essa ideia, por que eu estou falando isso? Que a gente vai trabalhar ao longo dessa carta várias vezes essa palavra conhecimento. O que é a ideia de conhecimento bíblico, eu vou falar isso, mas só um spoiler, que não tem nada a ver com a quantidade de informação que eu consigo absorver a partir de contato com a divindade. Mas na verdade de uma experiência viva e real com Deus. E aí por isso que a gente começa então, Pedro, aqui ele vai falar dessa ideia, olha, que vocês possam crescer, que vocês possam multiplicar pelo conhecimento. E por isso que eu quero falar hoje sobre essa novidade de vida, que acontece pelo conhecimento, mas não pela informação a respeito de Deus, mas pela experiência real e viva com Deus. E aí, meu irmão, eu preciso te alertar que conhecimento e confiança, ou seja, fé e experiência, elas são âncoras na nossa vida espiritual. Conhecimento e fé, elas de alguma forma são fundamentos para essa nossa nova identidade. Simão Pedro começa dizendo, olha, eu sou servo e apóstolo de Jesus Cristo. E ele endereça essa carta àqueles que, mediante a justiça do nosso Deus e Salvador, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Então Pedro, se você não sabe um pouco da história desse homem, ele foi um apóstolo chamado por Deus, um judeu que foi usado pelo Senhor agora para trazer o evangelho para os gentios, ou seja, para aqueles que não faziam parte do povo de Deus, para aqueles que não eram judeus, para aqueles que não pertenciam a Israel, ao povo de Deus. Todo estrangeiro era considerado um gentio. E aí Pedro, só para que talvez a gente consiga lembrar o impacto e a dimensão da vida dele, Diego, em Atos 10, tem uma experiência de que um gentio, chamado Cornélio, está em um momento de intercessão, está orando. E aí nesse seu tempo de oração, o Senhor fala com ele, dizendo, olha, fica aí, manda buscar um homem chamado Simão Pedro. Aí Pedro no outro dia está orando. E aí quando ele está no seu tempo de oração, Emerson, o que acontece é que ele vê um lençol descendo de cima para baixo, e nesse lençol ele vê animais, quadrúpedes, répteis. E aí o Senhor diz, olha, mata aí, come. Aí fala assim, não, Senhor, de maneira nenhuma, eu nunca coloquei nada impuro na minha boca. Referindo-se ao Antigo Testamento a respeito de animais impuros, que não deveriam ser comidos. E a Bíblia nos fala que isso aconteceu por 3 vezes. O lençol é recolhido aos céus, Pedro lá no seu tempo de oração, já quase no em nome de Jesus, amém, chegam os homens enviados por Cornélio. E aí buscam ele, resumo da história, que ele entende que essa experiência que ele teve com o Senhor em visão, na verdade era a abertura agora do evangelho para os gentios. E aí ele evangeliza Cornélio, ele batiza essa família, assim, dando início no livro de Atos, a essa abertura agora do evangelho, não apenas aos judeus, mas lembra, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins a partir dali a gente já estava chegando Samaria, e agora os confins da terra. Então Pedro, ele é esse homem que apresentou o evangelho, e depois lá você vai ver em Atos 15 também, ele falando para um concílio chamado Concílio de Jerusalém, quando o povo de Deus tentou regressar à obediência da lei estrita, e eles disseram, não, há mais liberdade no Senhor do que a gente imagina. E aí ele compara então essa experiência que ele teve, dizendo, olha, um dia eu era um judeu e agora eu sou cristão, digamos assim, deixa eu usar essa expressão para facilitar a nossa abordagem, e agora um dia vocês eram gentios, vocês estavam distantes, mas pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, vocês receberam juntamente comigo ou conosco uma fé, e essa fé é valiosa.
E aí o que nós podemos já, assim como essa experiência de Atos 10 falar, é que o Senhor não faz acepção de pessoas. Portanto, essa novidade de vida, ela não só é aberta a todos, mas ela é necessária a todos. Ela não é só uma possibilidade na minha e na sua vida, mas ela é uma necessidade no meu e no seu caminho. Se nós não entregarmos nossa vida ao Senhor, se nós não vivermos novidade de vida, se nós não entendermos que em nós, eis que tudo se fez novo, nós não experimentaremos um nível mais profundo com o Senhor. E um dia nós não estaremos nesse novo céu e nessa nova terra. E o Deus que amou a Pedro, o Deus que amou judeus e gentios, é o Deus que amou a minha e a sua vida, e que fez justiça ao entregar o seu Filho Jesus Cristo pelos meus e pelos seus pecados. E olha a transformação que acontece na vida desse homem. Eu pulei essas duas expressões, mas elas são fundamentais. Esse Pedro, agora ele é servo e ele é apóstolo de Jesus. Apóstolo, ou seja, ele é alguém que foi enviado por Jesus Cristo para alcançar todo o mundo. Essa ideia de apóstolo é justamente aquele que é enviado. Mas quando a gente começa a pensar na ideia de servo, aí é mais profundo. Porque servo, nesse contexto aqui, é a mesma ideia de escravo. E quando a gente pensa que nessa cultura, ser escravo era bem rígido, a gente entende que a gente tem que realmente viver uma novidade de vida para conseguir se render ao Senhor, Bruno, ao ponto de dizermos, eu sou servo. Porque o escravo não tinha direito em si mesmo. O escravo não vivia para si. O escravo não tinha tempo livre, Bruno. O escravo não governava o seu tempo. O escravo não dizia, eu quero pedir demissão aqui, amanhã eu vou para outro lugar. O escravo não governava a sua própria vida. Por isso que eu e você, quando nós pararmos e falarmos, eu sou um servo de Deus, isso tudo está no pacote. Lembra que o pastor Kedney, domingo passado, falou sobre essa ideia de identidade. Quem estava aqui domingo passado? Essa ideia de identidade, de origem e de propósito. E lembra que ele falava, pegando a experiência dos Gálatas, dizendo, olha, eu, Paulo, chamado por Deus e não por homens. Ele nos encorajava a dizer, Abraão, chamado por Deus e não por homens. Essa nova identidade que nós recebemos na novidade de vida, ela é fundamental. Eu e você olharmos para nós e dizemos, eu, servo de Deus. Então quando a gente diz, eu sou servo de Deus, a gente não está só dizendo para tentar se afirmar e dizer, olha, não duvide de mim porque eu sou servo de Deus. Pelo contrário, você está dizendo, eu não tenho direito em mim mesmo. Sou servo de Deus, por isso que eu não faço o que eu quero. Se fosse o que eu queria, eu estava em outro lugar. Mas eu sou servo de Deus. Meu tempo não é regido para mim mesmo. Ele é regido em mordomia de acordo com o meu Senhor. Porque eu sou servo de Deus. Os planos não são meus, os planos são do meu Senhor, porque eu sou servo de Deus. Está claro para todo mundo? Servo e apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Sem distinção, para todo aquele que recebeu novidade de vida, uma fé igualmente valiosa. E aí eu pergunto, como está a nossa identidade no Senhor? Como essa realidade de você olhar para você mesmo e dizer, olha, eu sou servo de Deus, impacta o teu caminho. Porque muitas vezes eu e você podemos nos valer disso só para dizer assim, eu estou fazendo a minha vontade em nome de Deus. E na verdade, quando a gente abre a boca, Mike, para dizer, olha, eu sou servo de Deus, você está dizendo, é por isso que eu não estou fazendo o que eu quero. É o contrário, irmãos. Isso é novidade de vida. Eu não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Falando em novidade de vida, a gente conversou um pouco sobre isso na sexta-feira, bastante até, né, irmão Jeff, sobre salvação. Será que temos certeza da nossa salvação? Será que você pode dizer, não, eu sou uma nova criatura. Eu nasci de novo.
eu tive uma experiência genuína com o Senhor. Porque essa experiência com o Senhor não traz simplesmente essa obrigação, ou na verdade essa incumbência ao sermos servo de Deus, traz a bênção. Olha o verso 2 comigo. Fiquem tranquilos, irmãos, só vou até o verso 4, tá? Os irmãos estão assim, meu Deus, o pastor vai verso por verso. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Multiplicadas como, irmãos? Vamos juntos, misericórdia. Vamos lá. Verso 2, vem comigo, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Graça e paz lhes sejam pelo e de Jesus, o nosso. Então existe uma bênção ao conhecermos o Senhor. Conhecer a Deus, experimentar o Senhor, não é dizer, meu Deus, agora não sou eu mais que vive, é Ele que vive em mim, eu não sou o Senhor, eu sou o servo. Na verdade, isso é a maior bênção da nossa vida. Existe uma bênção, e que bênção é essa? Ele já está dizendo, tem graça e tem paz. Porque a graça e a paz, elas são multiplicadas, não é no conhecimento, é pelo conhecimento, através do conhecimento. E eu já comecei falando da distinção, que não é simplesmente um conhecimento hipotético ou uma informação sobre o Senhor, mas é a partir da experiência com o Senhor. Essa expressão traduzida como pleno conhecimento, em algumas Bíblias, na verdade na nova versão transformadora, eu não sei quantos vão ter aqui, uma versão mais recente, ela traduz da seguinte forma: que vocês tenham cada vez mais graça e paz, à medida que crescem no conhecimento. A expressão que Pedro usa aqui, lembra que eu falei sobre gnosticismo, trazendo a ideia de gnosis, que é conhecimento. Vem comigo, amém, irmãos? Essa expressão traduzida pelo pleno conhecimento, ela é a gnosis prefixada. Ou seja, é uma expressão que, na verdade, ele está dizendo epignosis. Esse epi, que vem antes do conhecimento, ele pode ser traduzido de duas formas. A NVI, a Almeida, pode ser provavelmente a Bíblia que vocês têm na mão, traduziu como pleno conhecimento, que era uma das ideias naquele contexto. É como se fosse, você gosta de algo, talvez você gosta de cozinhar, e você conhece um pouco sobre temperos, ou você sabe provar uma comida boa e uma comida ruim. Mas quem tem o pleno conhecimento daquilo, de fato entende cada etapa daquilo, entende a cadeia de produção daquilo, entende o impacto da temperatura do ponto, para mais ou para menos. Ou para quem gosta de música, de repente você sabe, não, isso aí soou muito legal não. Mas você não faz ideia de talvez escala, campo harmônico ou qualquer outra coisa nesse sentido, ritmos e... Essa é a ideia de ter o pleno conhecimento, não é simplesmente gostar ou saber um pouco a respeito de algo, é compreender na integridade da coisa para ter um pleno conhecimento. Mas a nova versão transformadora, essa NVT, se você tiver no celular, você pode selecionar ela, para você matar a sua curiosidade. Ela traduz isso como à medida que vocês crescem no conhecimento, entendendo, ou outra interpretação ou tradução desse prefixo é algo que progride, ou seja, um conhecimento que cresce e avança para conhecer na totalidade aquilo. Ou seja, eu avanço no conhecimento do objeto que eu quero conhecer. Faz sentido ou está muito distante filosófico? Faz sentido, irmãos? Amém, meus irmãos? Fala com quem está do lado, acorda assim, vem comigo. Isso. Eu sei que esse primeiro momento é mais desafiador, a gente está começando essa série, vai ficar mais fácil. Então, esse conhecimento é, nós como irmãos, como corpo de Cristo, ao falarmos conhecemos, nós temos que entender duas coisas. É conhecer plenamente a Deus, e nós conhecemos plenamente a Deus ao olharmos a pessoa de Cristo. Porque segundo Colossenses, Ele é a imagem perfeita do Deus invisível. Então é esse conhecimento, essa experiência pessoal com o Cristo. Mas esse conhecimento, ele não é estático. Porque ele é progressivo. Quanto mais eu conheço, mais eu preciso conhecer. E quanto mais eu conheço, existe mais do Senhor para se revelar a mim.
Agora vamos para o verso 2 entendendo tudo isso. Graça e paz sejam multiplicadas pelo conhecimento ou pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Eu e você, talvez quando estivermos enfrentando desafios na nossa vida, dizendo, Senhor, me dá mais paz. A gente tem que orar e dizer, Senhor, eu quero te conhecer mais. Não são respostas às nossas perguntas que nos trazem paz. Não são modificações dos cenários turbulentos que nos trazem paz. Não é a mudança das circunstâncias que traz a mim e a você paz. O que é que nos traz paz? Conhecer a Deus. A nossa segurança é a gente olhar para o Senhor e dizer, Senhor, eu te conheço. O cenário não parece que está ok. As coisas estão todas adversas. Eu não estou nem ouvindo o Senhor falar comigo, mas eu conheço o Senhor. Eu conheço o teu coração, eu conheço os teus princípios, eu leio a palavra, eu me sustento nela. O teu Espírito Santo habita em mim, porque eu sou uma nova criatura. Então, ainda que eu não tenha respostas, ainda que meus olhos não consigam ver algumas coisas, eu tenho paz, porque eu conheço o meu Deus. É o Paulo que nos diz, eu sei no que eu tenho crido. Ele diz, eu sei em quem eu tenho crido. Isso tudo começa, o nascedouro dessa paz, do conhecimento a Deus, é a graça dele. Que pela sua graça, na sua infinitude, na sua eternidade, na sua maravilhosa presença poderosa, se revelou a nós. E que nos convida a conhecer a Ele. Por isso que graça, a gente vai entender mais graça. Hoje a gente estava falando na nossa classe sobre isso. A gente seria muito diferente se a gente entendesse a grandeza do nosso Deus. A gente conversava um pouco sobre isso na nossa classe. E se a gente entendesse o volume da graça sobre nós, como eu sou amado. Mas eu só entendo o quanto eu sou amado quando eu sei quem Deus é. Porque eu olho para ele e digo, meu Deus, o Senhor na tua grandeza me amou na minha pequenez. Uau, obrigado, Deus. Se o Senhor fez isso por mim, eu não tenho medo mais de nada. Eu não preciso mais de nada. A gente cantava sexta-feira, né, era pastor Edmilson? Depois a gente comentou sobre isso. Quero Jesus. Nada mais me satisfaz. E aí na ponte dessa canção vai dizer, eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és o meu tudo. Se a gente conhecer a Deus, a gente vai entender o impacto da graça maravilhosa dele sobre nós. E a gente vai entender que antes da paz das circunstâncias, ele fez paz com Deus por nós. Foi por Cristo que hoje eu e você temos paz com Deus. João 17:3 vai dizer, essa é a vida eterna. Que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviasse. A vida eterna, quando a gente entende esse texto, não é que saibam que você é Deus, ou que olhem para Jesus encarnado naquela época. É dizer que experimentem o Deus vivo neles. Essa é a vida eterna, é a experiência pessoal com o único Deus verdadeiro. E com Jesus Cristo, o Deus que se fez carne, habitou entre nós, morreu, pagou os nossos pecados e agora está à direita de Deus, o Pai. Por isso que nós podemos ter experiências com Ele, porque Ele está vivo. Diferente de outras pessoas, diferente de outras religiões, nós servimos a um Deus vivo. Por isso que o Senhor fala em João 8,32 também, conhecereis a verdade vos libertará. Então, meus irmãos, quando a gente está tratando em 2 Pedro, quando no verso 2 ele está dizendo, olha, que seja multiplicado graça e paz na sua vida pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus. O que nós precisamos entender é que conhecimento à luz da Bíblia não gera em nós uma quantidade específica de informação, mas gera em nós novidade de vida. Quando eu pego esse conhecimento e quando eu deposito a minha fé no Senhor. Fé e conhecimento, elas são âncora na nossa vida. Se o cristão não deseja crescer no conhecimento, se não deseja viver na plenitude desse conhecimento, a gente vai estar em risco com a nossa fé. Porque em quem a gente está depositando essa fé? Como é que você conhece a Deus se você não desenvolve experiência com Ele? Porque quando eu e você respondemos a alguém dizendo, Mike, você vai para tal lugar, você diz assim, eu vou.
E a gente confia naquela pessoa porque a gente conhece aquela pessoa. E quanto mais eu confio, ainda que o Mike esteja lá em outro lugar e falando assim, não, tal hora eu estou lá. Beleza, ele falou, ele vai, porque eu conheço ele. Como nós vamos depositar a nossa fé no Senhor, se nós não estamos experimentando Ele? Você pode saber histórias da Bíblia, meu irmão. Você pode saber doutrinas bíblicas, teologia. Mas se sua vida não for transformada, isso não está valendo de nada na sua vida. E sua vida só vai ser transformada quando você pega essa experiência que você deseja ter crescentemente com o Senhor e alimenta ela a partir da sua fé. Graça e paz sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor. Agora, olha o fruto disso também. Verso 3. Seu divino poder de quem? De Deus e de Jesus Cristo. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. A bênção que vem desse conhecer a Deus, ou seja, desse experimentar a Deus, não é só a compreensão da graça e também não é só a compreensão dessa paz que nós podemos viver, que excede todo o entendimento, digam. É a convicção de que Deus, no seu divino poder, já nos deu tudo o que nós necessitamos para viver uma vida que agrada a Ele. No nosso encontro dos homens, nós estávamos sobre o homem bíblico. E aí estávamos falando sobre a provisão de Deus para o homem bíblico. E o Deus que chama a mim e a você para sermos homens e mulheres bíblicos, ou bíblicos e bíblicas, é o Deus que não simplesmente garantiu a salvação para nós, mas também garantiu a santificação para nós. Porque senão seria incoerente da parte dele, irmã, dizer assim, eu te salvo, dá teu jeito, te vejo nos céus. Não, ele disse assim, eu te salvo, eu sustento a tua caminhada, eu preparo o céu para você e eu te vejo lá com base no meu poder. Esse é o nosso Deus. Existe provisão na minha e na sua vida para toda a nossa caminhada com Ele. O que nós precisamos? Depositar nossa fé nele e dizer, eu quero te conhecer mais e mais, eu quero ter experiência com o Senhor. Não é você que se santifica, é Deus que santifica você. Por isso que nós somos servos, e Ele é o nosso Senhor. Toda vida que talvez eu e você olharmos e falarmos, pastor, mas isso aqui eu não consigo mudar, isso aqui não tem jeito, meu coração vive nessa inquietude aqui sobre essa área. Ore por paz, ore pela graça de Deus, mas acima de tudo pergunte, como eu tenho crescido no conhecimento do meu Deus? Porque talvez essa inquietude, talvez esse lamento, talvez essa área na sua vida que eu e você, e também na minha, que a gente não consegue mudar, é porque a gente está fazendo isso com base no nosso poder, ou com base numa falsa verdade, ou com base num falso conhecimento. E nós precisamos alimentar mais do Senhor e dizer, Senhor, em vez de eu brigar aqui, deixa eu te conhecer mais, e o teu poder vai se aperfeiçoar em mim. É o teu santo poder que vai sarar. Por isso que nós temos que estudar a palavra. Por isso que nós temos que experimentar o Senhor. Por isso que a gente quer ouvir a Deus, abre a palavra e lê. Por isso que vida devocional é fundamental. Por isso que estudo bíblico é fundamental. Por isso que discipulado é fundamental. Ou seja, caminhar com alguém e levar esse alguém a compreender mais sobre Jesus, ao ponto que ele esteja preparado para apresentar Jesus para uma outra pessoa. Por isso que quando a gente vem mais cedo aqui na Impact School, não é simplesmente, vamos ali ouvir alguma coisa. Está sendo fundamental para a sua vida espiritual, meu irmão. Está sendo fundamental, talvez lá na hora você não está, meu Deus, Deus falou tudo comigo. Mas eu tenho certeza que durante a sua semana, o que foi ministrado vai impactar a sua caminhada com Deus. Por isso que a gente precisa vir. Por isso que só domingo, de 11 a 1 da tarde, não é o tudo. Tem mais do Senhor para nós. E a gente só vai experimentar mais de Deus na hora que a gente falar, eu quero conhecer mais o Senhor. O Senhor, no seu divino poder, nos deu tudo que precisamos. Olha para alguém que está ao teu lado e fala assim, você tem tudo que precisa para viver uma vida santa para Deus. Você tem tudo que você precisa. Deus proveu. Essa ideia, alguns comentaristas vão falar, essa ideia naquele contexto greco-romano,
Mike, era basicamente alguém que financiava um grande espetáculo, aquelas arenas no mundo antigo. E aí basicamente a pessoa dizia assim, olha, eu vou, Ricardo, providenciar tudo que você precisa para esse espetáculo ser incrível, não vai faltar nada para isso aqui. É como se alguém contratasse e falasse assim, olha, você precisa fazer aquela reforma, ou você precisa fazer aquele trabalho, está aqui tudo. O melhor material, o dinheiro para você, o dinheiro para o seu alimento, o dinheiro que você vai talvez gastar com alguma coisa extra que não está aí contabilizado. Você tem tudo que você precisa, só você vai fazer o seu melhor. Vai ficar impecável aquilo ali. Deus está dizendo, eu já dei tudo que vocês precisam, para que vocês possam apresentar-se a mim, santos, inculpáveis, como Ele prepara a sua noiva para ser apresentado. Eu queria que a gente entendesse ao final dessa série que a gente só vai viver novos céus e nova terra se a gente primeiro viver novidade de vida. É muito importante isso, meus irmãos. Quantas pessoas estão dentro da igreja há tanto tempo e não conseguem contar para alguém o dia que Deus transformou a sua história. Mas nesse dia aqui Deus me mudou. E eu falo porque eu vivi isso. Nascido e criado na igreja. Igual aqueles memes que tem. Meu filho foi criado na igreja, o filho está dormindo aqui na igreja. Eu era essa criança, né? Não podia faltar, não. Era assim, Thalita? Estamos juntos. Nossa, saía da escola à tarde, suado. Passava toda quarta-feira, eu lembro demais disso. A gente passava na padaria, comprava um frango de máquina, pão francês, Coca-Cola. Estratégia para encher a barriga da criança que saia com fome. Aí a gente ia pro... Perdão, Diego, falando aqui, vou trocar. Podia ser a Pepsi, né, Diego? Agora, depois que o Diego entrou, seria assim, porque a qualidade do produto elevou. Até lá não tinha Diego na jogada, então... Mas a gente ia para o escritório do meu pai, o culto era 7h30, culto de oração, toda quarta-feira, Igreja Batista, a moda antiga. E a gente chegava lá umas 6 e pouquinho, cortava o peito de frango para os filhos, minha mãe desfiava a coxa, botava lá no pão dela, enchemos um pão francês com frango, tomávamos com Coca-Cola. Perdão, o inimigo sempre atentando a gente, né, meus irmãos? E a gente ia para o culto de oração, lembro demais, criancinha, meus pais, e aí, tem algum pedido? Algum agradecimento ao Senhor? E assim a gente foi sendo criado. Isso me tornou cristão? Jamais. Isso talvez me dê um pouco de noção de quem Deus era. Até um dia eu experimentar em mim. E dizer assim, eu não quero o Deus dos meus pais. Eu quero porque eles estão com Deus certo, mas eu quero para mim. E aí isso, tudo se fez novo. Porque isso é um processo só na sua vida, meu irmão. Novidade de vida é assim. Agora, santificação, ela é progressiva. Pastor, então depois desse dia não teve mais problema, não teve erro? Claro que teve, gente. Oh, meu Deus do céu. Tem até hoje. Acabei de falar Coca, era Pepsi. Mas a gente não pode, na desculpa progressiva da santificação, esquecer que teve um dia que mudou a minha e a sua história. Eu e você precisamos nos alegrar desse dia, dizendo, eu sou uma nova criatura. Paulo escrevendo aos Filipenses, ele fala, eu estou bem certo, eu estou convencido, que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la, até o dia de Cristo Jesus. Minha pergunta é, essa boa obra já começou na sua vida? Se começou, Ele é fiel para cumprir, porque Ele, com seu divino poder, deu tudo que eu e você precisamos para uma vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. O conhecimento a Deus, a experiência com o Senhor, precisa transformar a nossa vida. Verso 4. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Vamos lá, meu irmão. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Para que por elas, você se tornasse participante da natureza divina e fugisse da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. É só pelo Senhor.
Mas existe essa provisão. Ele é que nos garante. Ele que nos prometeu. E essas promessas, elas são grandiosas. Essas promessas, elas são preciosas. Só que a gente se torna participante delas através dessa transformação, quando o próprio Cristo passa a habitar em nós, para que nós passemos a ser participantes da natureza divina. E somente participantes da natureza divina podemos experimentar refutar, deixa eu dizer assim, toda a corrupção que há no mundo. Somente participando da natureza divina nós conseguimos de fato fugir da corrupção do mundo. Só depois que você toma uma Pepsi, que você consegue recusar uma Coca. Pouco mais do que isso na vida espiritual, Diego, mas eu quis me redimir com você. Essa parte vai ser um Reels lá. Meus irmãos, se você não experimentou a Deus, o mundo ainda vai ser delicioso demais. Se você já experimentou a Deus, o mundo não vai ser menos atraente, só que agora você tem capacidade de fugir desse lugar. Minha esposa, muito sábia, me conta uma história que ela ouviu de uma pessoa, de um casal, que disse que o filho dele estava no rodízio. Lembra disso, meu amor? O filho dele estava no rodízio. E aí comeu algumas carnes. Talvez lá um franguinho com bacon. Está dando fome já, né, irmãos? Talvez uma maminha com alho. Ou o Diego está salivando, Jesus. Mas ele experimentou a picanha, Diego. E aí quando começou a passar as outras, ele disse, eu não quero mais, porque agora eu provei a picanha. Essa aqui é que é a boa. Meus irmãos, a gente precisa experimentar do Senhor. E só pelo experimentar de Deus é que a gente vai poder dizer assim, ainda tenta me atrair, só que perdeu o brilho. Agora eu não sou mais, eu ainda sou tentado aí pela minha velha natureza que luta contra mim, por isso que há um processo de santificação, só que agora que eu sei que quando eu recuso aquilo, tem a presença de Deus para mim. Tem bênção, tem favor do Senhor aqui nesse lugar, tem graça, tem paz e tem o poder divino dele, que me torna participante da sua natureza divina. Você pode dar um amém? Amém. Conhecer a Deus é ter certeza das promessas de Deus. E olhar para essas promessas de Deus, de novos céus e nova terra, Mauro, nos impulsiona a moldar o nosso hoje. Você vai dizer, eu não quero perder aquilo. Mas você não precisa lutar pela sua força. Deus te capacitou a lutar contra aquilo para garantir a própria promessa que Ele fez na tua vida. Mauro, eu tenho aquilo lá para você. E aí quando as situações da vida vierem, você vai dizer, eu não troco a promessa do Senhor por nada que é terreno. Eu não troco a promessa eterna de vida com Deus por nada que é temporal. Ele nos sustenta, Ele nos capacita, Ele nos transforma. Conhecer a Deus molda a nossa vida, é novidade de vida. Conhecer as promessas de Deus. Verso 4, Ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas. Nos impulsiona a fugir da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. Nós cobiçamos o que é temporal, o que é terreno. E a promessa de Deus é a eternidade para nós. Não desejamos mais as coisas do mundo. Por isso que a gente está, meus irmãos, nesse ano, e eu sei que não é à toa diante de tudo isso que tem acontecido. Nós estamos no ano da prioridade do reino de Deus. A gente precisa clamar esse lugar, dizer assim, Senhor, venha o teu reino. Buscar primeiro o reino de Deus. Para quem, e aí eu termino com essa ilustração, para quem talvez está aqui um dia tentou aprender inglês. Quem chegou nesse lugar e não sabia falar inglês? Tem misericórdia, Jesus. Não, irmã, você está melhor do que você imagina. Mas quem experimentou aquele momento que você está começando a aprender inglês, e aí é tudo tão cansativo ainda para você conseguir processar, e parece que você sabe o que falar, mas não sabe como falar, e você trava, e já dá aquele pânico, fala assim, vou falar com um brasileiro. Quem passou por isso já? Esse cara sou eu. Tanta confissão aqui, que maravilha esse ambiente. Ou você, algumas palavras eu entendi, mas parece que outras não, aí você vai montar a história e na verdade é o contrário daquela história que você montou. Quem já passou por isso? Você chega em casa e fala assim, entendi tudo hoje. Aí conta para alguém que sabe mesmo inglês. Aí fala assim, não foi nada disso que ele falou.
Quem já passou por isso? Amém. Fazer a entrega, vai lá no vizinho, né, pastor Edmilson? Sabe por quê, irmãos? E aí, deixa eu perguntar para talvez quem está aqui há mais tempo. Mas chegou um momento que simplesmente aquilo parecia que já era parte de você. Chega uma hora que você fala assim, é natural. Eu não faço mais esforço. Quem chegou nesse lugar? Eliabe, glória a Deus você que está aqui hoje, que você pode ser meu exemplo. Senão, estava todo mundo de mão baixa. Rick, glória a Deus. Ah, você está no outro grupo, Rick? Ai, Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque não é a quantidade de palavras em inglês que a gente sabe. Não é a quantidade de informação gramatical sobre a língua americana ou norte-americana que a gente sabe. É só pela prática, é só pela experiência, é só pelo exercício daquilo que a gente, de fato, vai desenvolver um pleno conhecimento, ao ponto de que um dia aquilo vai ser mais natural do que a gente imagina. Aí você vai olhar e vai dizer, nem lembro que um dia eu vim lá de Fortaleza. Hein? Quem te viu, quem te vê. Brincadeiras à parte, meu irmão, é isso. Não é sobre quantos cultos a gente vem. Não é sobre quantos livros a gente leu. Não é sobre quantas vezes você leu a Bíblia toda ou não. É a partir de que momento na tua história a Bíblia se tornou viva em você. A Bíblia se tornou vida em você. A pessoa de Cristo não está mais apenas narrada no lugar das Escrituras, mas ela está vida, ou ela está vivida em você. Essa é a diferença. É sermos uma igreja bíblica. Não porque no domingo abrimos a palavra de Deus. Tem tanta igreja abrindo a palavra de Deus domingo e pregando qualquer coisa. Mas é porque nós vivemos essa palavra que é viva em nós. Nós só vamos viver novidade de vida, ou melhor, nós só vamos viver novos céus e nova terra, se a gente viver primeiro novidade de vida. E para viver novidade de vida, a gente tem que entender que precisamos conhecer a Deus, precisamos depositar a nossa fé nele. Mas, acima de tudo, compreender que a graça, paz, poder e promessa para todo aquele que se rende ao Senhor Jesus. A graça, paz, poder e promessa para todo aquele que entrega a vida a Jesus. Como? Conhecendo e depositando a fé no Senhor. Meu convite para você é isso. Como você tem aprofundado a sua experiência com Deus? Como você tem depositado a sua fé no Senhor? Você já entregou a vida para Jesus? Você quer viver a eternidade com Ele? Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários ou encaminha essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer. Se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.